A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 26, que diz assim: para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que verso maravilhoso, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É importante ter fé em Jesus para ser justificado. Mas eu quero usar essa expressão de Paulo, nesse tempo presente, e quero falar sobre 10 tempos na Bíblia. Como é importante o tempo presente, que é o dia que nós estamos vivendo, nosso momento, o passado passou, o futuro ainda não chegou, o dia de amanhã não nos pertence, mas temos hoje o tempo presente. Paulo usa a expressão tempo presente algumas vezes na Bíblia. E quero falar de 10 tempos na Bíblia. O tempo presente. Muito bem, se é o tempo presente, há também o tempo passado. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 3, lemos o seguinte na carta de Pedro, 4:3. Está escrito assim, 1 Pedro 4, verso de número 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonaria, bebedice, abomináveis idolatrias. Pedro está falando do tempo passado, o tempo que vivíamos no pecado. Então nós temos o tempo presente, temos o tempo passado. Temos também 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2, o tempo aceitável. Olha, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O tempo aceitável é o dia da salvação, é o tempo de aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 2, diz assim: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Há um tempo que é determinado. E Eclesiastes diz que para todo propósito, debaixo do sol, há um tempo determinado. Tempo presente, tempo passado, tempo aceitável, tempo determinado. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 16, nos fala de outro tempo também muito importante, o tempo oportuno. Hebreus 4,16 diz: chegasse, pois, confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tempo oportuno, maravilha, não é? Que nós possamos ser ajudados em tempo oportuno. Hebreus, capítulo 9, verso 10, nos fala também do tempo da correção. Como é importante, há tempos que somos corrigidos pelo Senhor, consistindo somente em manjares e bebidas e várias oblações, não é? E diz aqui, ó, da carne imposta até o tempo da correção. Tempo da correção. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, nos fala do tempo da nossa peregrinação. 1 Pedro 1,17, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tempo da nossa peregrinação, da nossa vida.
Lucas, capítulo 8, verso de número 13. Lucas 8, verso 13, lemos o seguinte: e os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, não creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. Terrível tempo da tentação. Tem gente que se desvia. 2 Timóteo 4, verso 6, Paulo fala do tempo da partida. Todos nós vamos ter um tempo, queremos partir. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, o apóstolo diz: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, o tempo da partida. E para terminar, Apocalipse, capítulo 11, verso de número 18, está escrito assim: iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e os que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Tempo dos mortos, poderíamos falar ainda nesse verso, tempo de destruir. Vamos lá, 10 tempos: tempo presente, tempo passado, tempo aceitável, tempo determinado, tempo oportuno, tempo da correção, tempo da peregrinação, tempo da tentação, tempo da partida, tempo dos mortos. Que Deus te abençoe e que o seu tempo seja abençoado. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.